Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Hoje, segunda-feira, dia 04 de maio de 2026, tempo pascal. Glória a vós, Senhor. Antes de qualquer explicação, eu preciso te dizer algo com muita verdade. Eu sei que você ama a Deus, mas às vezes você não sente isso. Eu sei que existe dentro de você uma fé, uma vontade de permanecer, de continuar, de não desistir, mas também existe uma luta silenciosa, um cansaço, uma dificuldade de sentir a presença dEle como antes. Talvez você esteja vivendo dias em que reza, mas parece que as palavras não alcançam o céu. Dias em que você tenta se aproximar, mas sente como se existisse uma distância, e isso dói. Porque não é falta de fé, é uma fé ferida. E é exatamente para esse lugar que Jesus fala hoje: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Essa frase pode parecer exigente à primeira vista, mas ela não é uma cobrança fria, é uma revelação profunda. Porque amar a Deus não é apenas sentir algo bonito, é permanecer mesmo quando o sentimento falha. Quantas vezes você pensou que estava distante de Deus porque não sentia nada? Quantas vezes você confundiu a ausência de emoção com a ausência de Deus? Mas o Evangelho de hoje te mostra algo essencial. O amor verdadeiro não depende só do que você sente, depende do que você escolhe. E talvez hoje, mesmo sem sentir, você escolheu continuar. E isso já é amor. Jesus continua: e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Percebe a promessa? Não é um amor distante, é um amor que se revela, que se manifesta, que entra na sua vida. Mas essa manifestação nem sempre acontece como você espera. Às vezes você espera um sinal forte e Deus vem em silêncio. Às vezes você espera uma resposta imediata e Deus vem como presença constante. Às vezes você espera sentir muito e Deus trabalha profundamente sem você perceber. E isso exige maturidade espiritual, porque Deus não se limita às suas expectativas. Ele age, mas do jeito dele. E isso não significa que Ele está longe, significa que Ele está te levando mais fundo. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Você não perdeu Deus. Você está sendo conduzido para um relacionamento mais profundo com Ele, um relacionamento que não depende apenas de emoções, mas de fidelidade. E se essa palavra está encontrando espaço dentro de você, caminha com a gente todos os dias no canal Ecos da Fé Viva, ativa o sino para permanecer nessa jornada e escreve nos comentários o seu nome e uma intenção. Pode ser uma palavra simples: fé, força, cura, direção. Isso cria uma corrente viva de oração, onde ninguém caminha sozinho. Eu me lembro do seu José Roberto Almeida, 65 anos, aposentado, morador de Goiânia. Ele sempre foi um homem de fé, missa todos os domingos, terço todas as noites. Mas ele me contou que chegou um momento em que não sentia mais nada. Eu rezava por hábito, mas parecia vazio, ele disse. Isso o assustou. Ele achou que estava se afastando de Deus. Mas mesmo sem sentir, ele continuou rezando, continuou buscando, continuou presente. E meses depois ele disse algo que marcou profundamente: eu não percebi quando mudou, mas um dia eu senti paz de novo. E dessa vez não era emoção, era certeza. Percebe? Deus não foi embora, Ele estava trabalhando em silêncio. E talvez Ele esteja fazendo o mesmo com você agora. Jesus continua no Evangelho: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Olha que promessa profunda. Deus não quer apenas te visitar, Ele quer morar em você. Isso significa que você não precisa sair procurando Deus em todos os lugares, porque Ele quer habitar dentro de você. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nas dúvidas, mesmo nas fraquezas, Deus não espera que você esteja perfeito para entrar. Ele entra para transformar. E talvez hoje você precise parar de tentar sentir Deus e começar a confiar que Ele já está aí, mesmo no silêncio,
mesmo na rotina, mesmo naquilo que parece comum. E Jesus continua: o Espírito Santo vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos disse. Isso significa que você não está sozinho nem na sua caminhada espiritual. Existe uma presença viva dentro de você que te guia, que te lembra, que te sustenta. Mesmo quando você esquece, mesmo quando você se distrai, mesmo quando você se sente perdido, o Espírito Santo continua ali. E talvez hoje você precise fazer uma oração simples: Espírito Santo, me ajuda a perceber a tua presença, porque Deus não está distante, Ele está dentro. E quando você começa a perceber isso, algo muda. Você começa a sentir mais paz, mais clareza, mais direção. Não porque tudo se resolveu, mas porque você não está mais sozinho dentro de si. E leva isso com você hoje. Você não precisa sentir sempre para amar. Você não precisa entender tudo para confiar. Você não precisa estar forte o tempo todo para permanecer. Você só precisa não desistir. E Deus fará o resto. Porque Ele já está em você e Ele não vai embora. E quando Jesus continua dizendo: quem não me ama não guarda a minha palavra, Ele não está te condenando, Ele está te despertando. Porque guardar a palavra não é apenas obedecer regras, é proteger dentro de si aquilo que Deus já falou ao seu coração. E talvez aqui exista algo muito importante para você hoje. Quantas vezes Deus já falou com você e com o tempo você foi esquecendo? Quantas vezes você recebeu uma direção, uma inspiração, uma paz e depois deixou isso se perder no meio das preocupações, das distrações, das pressões do dia a dia? Guardar a palavra é isso. Não deixar que aquilo que Deus plantou dentro de você seja roubado. E isso não é fácil, porque o mundo é barulhento, as vozes são muitas, as exigências são constantes, e aos poucos, sem perceber, você vai se afastando daquilo que realmente importa. Mas o Evangelho de hoje é como um chamado suave, firme e cheio de amor. Volta para o essencial. Volta para aquilo que Deus já te mostrou. Volta para a simplicidade da fé. Talvez você esteja esperando uma nova resposta de Deus, mas Ele está te lembrando de algo que já disse antes. Talvez você esteja pedindo direção, mas Deus está te convidando a retomar um caminho que você já conhecia. E isso não é retroceder, isso é reencontrar o centro. E Jesus continua com uma promessa que pode mudar o seu dia: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não é qualquer paz, não é a paz que depende de tudo estar bem, não é a paz que vem quando os problemas desaparecem, é a paz que permanece mesmo quando nada ao redor está resolvido. E talvez você esteja precisando exatamente disso, porque existem dias em que o coração está cansado demais para lutar, dias em que você não quer mais respostas, você só quer descansar por dentro. E Jesus diz: a minha paz. Essa paz não é construída por você, ela é recebida, e ela começa quando você para de tentar controlar tudo e começa a confiar. E eu sei que isso é difícil, porque você já tentou confiar antes e se machucou, já acreditou e se decepcionou, já esperou e não aconteceu. Mas existe uma diferença entre confiar nas circunstâncias e confiar em Deus. As circunstâncias mudam, Deus permanece, e a paz que Ele oferece não depende do que acontece fora, mas de quem está dentro de você. E é por isso que Jesus completa: não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Ele sabe que o medo vem, Ele sabe que a inquietação aparece, mas Ele te lembra: você não precisa se deixar dominar por isso. Você pode escolher confiar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo com o coração ainda em processo. E talvez hoje a sua maior luta não seja externa, mas interna. Uma luta entre confiar e controlar, entre descansar e se preocupar, entre acreditar e desistir. E Deus não está exigindo perfeição de você, Ele está te convidando a dar um passo simples, um passo sincero, um passo real. E talvez esse passo seja apenas dizer:
Senhor, eu ainda tenho medo, mas eu não quero desistir. Eu ainda não entendo, mas eu escolho confiar. Eu ainda estou ferido, mas eu quero permanecer. Essa oração, mesmo simples, move o coração de Deus. Porque Deus não responde à performance, Ele responde à verdade. E a sua verdade hoje pode ser pequena, mas ela é suficiente. Agora eu quero te convidar a fazer um gesto interior. Feche os olhos por um instante, se puder. Respira fundo, devagar. E imagina Deus olhando para você, não com julgamento, mas com amor. Um olhar que entende tudo o que você não consegue explicar. Um olhar que vê além das suas falhas. Um olhar que permanece, mesmo quando você se sente distante. E deixa esse olhar te alcançar, sem pressa, sem esforço, só recebe. Porque a presença de Deus não precisa ser conquistada, ela já foi oferecida. E talvez hoje você esteja reaprendendo algo essencial. Deus não foi embora, você só estava cansado demais para perceber. E agora, pouco a pouco, Ele está se revelando de novo. Não de forma barulhenta, mas de forma real. E isso transforma, porque quando você percebe que Deus ainda está aí, tudo muda. Você continua enfrentando os mesmos desafios, mas com outro coração. Você continua vivendo a mesma vida, mas com outra força. Você continua sendo você, mas com Deus dentro. E isso é tudo. E agora fica só mais um pouco aqui, não corre ainda. Deixa essa palavra descer mais fundo, porque talvez você esteja acostumado a ouvir, mas hoje Deus quer que você sinta de outro jeito. Não com emoção passageira, mas com verdade que permanece. Talvez você tenha passado muito tempo tentando provar para Deus que você é digno do amor dEle, tentando ser melhor, tentando acertar mais, tentando não falhar. E quando falhava, vinha aquele peso, aquela sensação de que você se afastou, de que decepcionou, de que não estava à altura. Mas o Evangelho de hoje quebra essa lógica silenciosamente. Porque Jesus não diz, quem nunca falha me ama. Ele diz, quem guarda a minha palavra me ama. E guardar não é nunca errar, guardar é não desistir. Guardar é continuar, mesmo depois de cair. Guardar é voltar, mesmo depois de se perder. Guardar é lembrar, mesmo quando a mente se enche de outras vozes. E talvez o seu maior ato de amor por Deus hoje não seja perfeito, seja simplesmente permanecer. E isso tem um valor imenso, porque Deus não constrói relação com perfeição, Ele constrói com fidelidade. E fidelidade não é nunca falhar, é sempre voltar. Talvez você esteja no momento em que olha para dentro e vê coisas que não gosta, pensamentos confusos, atitudes que você queria mudar, feridas que ainda não cicatrizaram, e isso pode te dar vontade de se afastar. Mas escuta isso com muita calma. Deus não se afasta do que está em processo. Ele não abandona aquilo que ainda está sendo formado. Ele não desiste de quem ainda está aprendendo. Você não é um produto pronto, você é uma história sendo escrita, e Deus está dentro dela. Mesmo nos capítulos difíceis, mesmo nas páginas que você gostaria de apagar, mesmo nas partes que ainda não fazem sentido. E Jesus promete algo que muda tudo. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Isso é profundo demais. Deus não quer ser uma visita na sua vida, Ele quer ser casa. Casa é lugar de permanência. Casa é onde você pode ser quem você é, sem máscara. Casa é onde você descansa. E talvez você tenha passado tempo demais tentando encontrar esse lugar fora, em pessoas, em conquistas, em reconhecimento, em estabilidade. Mas esse lugar começa dentro, quando Deus habita em você. E isso não depende de você estar perfeito, depende de você abrir espaço. E abrir espaço muitas vezes é simples, é parar por um instante, é respirar, é dizer, Senhor, fica. E Ele fica, mesmo quando você não sente, mesmo quando você não percebe. E Ele fica. E o Espírito Santo que Jesus promete tem uma função silenciosa, mas poderosa: lembrar.
Ele vos recordará tudo o que eu vos disse. Quantas vezes você esqueceu o que Deus já te falou? Quantas vezes você recebeu uma palavra, uma direção, uma certeza, e depois, no meio das dificuldades, isso se apagou? O Espírito Santo não desiste de te lembrar. Ele sussurra de novo, ele traz de volta, ele reacende. Talvez hoje, nesse exato momento, você esteja lembrando de algo, uma promessa, uma palavra, um momento em que você sentiu Deus tão perto. Isso não é coincidência. Isso é o Espírito Santo trabalhando dentro de você. E talvez essa lembrança seja exatamente o que você precisava para continuar. Porque quando você lembra, você não se sente mais tão perdido. Você percebe que Deus já esteve ali. E se Ele esteve, Ele continua. E isso muda a forma como você enfrenta o hoje. Você não enfrenta mais sozinho. Você não caminha mais sem direção. Você não vive mais apenas reagindo às circunstâncias. Você começa a viver com consciência de presença. E isso traz paz. Não uma paz que elimina problemas, mas uma paz que sustenta você no meio deles. E talvez hoje o seu coração ainda esteja cansado, ainda exista ansiedade, ainda exista medo, mas agora existe algo novo, um ponto de apoio. Você sabe onde descansar, você sabe para onde voltar, e isso já transforma a caminhada. Agora eu quero te convidar a um momento muito simples, mas muito verdadeiro. Coloca a mão sobre o seu coração, respira fundo, devagar, e diz com sinceridade: Senhor, eu quero te amar, mesmo quando não sinto. Eu quero guardar a tua palavra, mesmo quando é difícil. Eu quero permanecer, mesmo quando estou cansado. Faz morada em mim, fica comigo. Fica alguns segundos em silêncio depois disso. Deixe essa oração se aprofundar. Porque Deus não precisa de palavras bonitas, Ele precisa de verdade. E talvez essa seja uma das orações mais verdadeiras que você fez nos últimos tempos. E isso abre espaço para Deus agir, espaço para Deus curar, espaço para Deus reorganizar o que está bagunçado dentro de você. E isso não acontece de uma vez, é um processo, mas é um processo acompanhado. E isso faz toda a diferença. Agora leva isso com você para o resto do seu dia. Você não precisa mudar tudo hoje, não precisa resolver tudo, não precisa ter todas as respostas. Apenas vive com consciência. Se for trabalhar, trabalha com Deus. Se for descansar, descansa com Deus. Se for conversar, leva Deus nessa conversa. Integra Ele na sua vida real. Porque Ele já está aí. E quanto mais você percebe, mais você sente. E quanto mais você sente, mais você confia. E quanto mais você confia, mais você se entrega. E quanto mais você se entrega, mais paz você encontra. É um caminho, e você já começou. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários: Deus habita em mim. Essa frase não é apenas uma declaração, é uma verdade espiritual. E quando você declara, você fortalece isso dentro de você. E se puder, compartilhe essa palavra com alguém que você sente que precisa. Às vezes Deus usa você como resposta, como ponte, como presença. E isso também faz parte da sua missão. Nós seguimos juntos, mesmo sem nos ver, mesmo sem nos conhecer, unidos pela mesma palavra, sustentados pela mesma presença. Que o Senhor te abençoe, que Ele acalme o seu coração, que Ele fortaleça a sua fé, que Ele renove o seu interior, e que você nunca esqueça, você não precisa procurar Deus longe, Ele escolheu morar em você. Amém. E quando este momento terminar e você voltar para a sua rotina, guarda uma decisão simples no coração: não deixe que o barulho do dia apague o que Deus começou aqui dentro. Talvez você não consiga manter esse sentimento o tempo todo, mas pode manter a escolha. Escolher voltar, escolher lembrar, escolher confiar. Haverá momentos hoje em que a ansiedade vai tentar tomar espaço, em que pensamentos negativos vão surgir, em que o cansaço vai bater de novo, e tudo bem. Nesses momentos,
não se cobre ser forte demais. Apenas volta para o essencial. Repete dentro de você, com calma: Deus está aqui. Mesmo que você não sinta, Ele está. Mesmo que você duvide, Ele está. Essa verdade, repetida no meio do dia, começa a criar raízes. E aos poucos, quase sem perceber, você vai reagindo diferente, vai respirando diferente, vai enfrentando as coisas com mais calma, não porque tudo mudou, mas porque algo dentro de você foi sustentado. E isso já é graça acontecendo,